Próxima questão, se raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de n, o valor de n é. Então, está pedindo para determinar o valor de n aqui nessa igualdade. Pessoal, eu acho que não é difícil. A ideia aqui é você levar ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Vamos fazer isso, ó. Vou levar o primeiro membro ao quadrado. Eu vou levar também o segundo membro ao quadrado. Tá? Eu levo ambos os membros ao quadrado. Muito bem. Bom, no primeiro membro eu tenho aqui, olha, o quadrado de uma soma, é um produto notável, o quadrado da soma. Qual é a regrinha mesmo? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O primeiro aqui pra gente é um raiz de 2 e o segundo é um raiz de 3. Dessa forma a gente obtém o seguinte, ó. Raiz de 2 ao quadrado, soma a raiz, sobra o 2 apenas. 2. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes raiz de 2, ainda vezes raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Igual, essa raiz quadrada elevada ao quadrado, novamente funciona o corte, sobra o que está dentro. Ou seja, o 5 mais 2 raiz de n. Um pouco mais, bom, 2 mais 3 dá 5, mais 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, isso vai dar raiz de 6. Raiz de 6 igual a 5 mais 2 raiz de n. Bom, conforme você está observando, esse 5 com esse você pode simplificar, olha, vai sobrar 2 raiz de 6 igual a 2 raiz de n. Também esse 2 com esse você pode simplificar, vai sobrar a raiz de 6 igual a raiz de n. Ora, se raiz de 6 é igual a raiz de n, isso significa que o n é igual a 6. n igual a 6. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próxima questão, o valor dessa expressão, né? O valor dessa expressão. Vou fazer o seguinte. Observe que eu tenho aqui uma fração, duas frações que têm denominador irracional. Então, eu vou racionalizar o denominador de cada uma dessas frações aqui separadamente. Depois a gente volta aí para a continha. Ou seja, eu vou considerar a fração 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3 e vou racionalizar o denominador dessa fração. Bom, e o fator racionalizante, conforme nós discutimos em aula, é quem? É o raiz de 5 mais raiz de 3, com o sinal trocado. Isso aqui é menos, isso aqui aparece mais, tá? Então você multiplica o numerador por raiz de 5 mais raiz de 3 e multiplica o denominador também por raiz de 5 mais raiz de 3. Um pouco mais, isso vai ser igual a 2 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 3, vamos deixar a continha indicada aqui, ó. 2 que multiplica raiz de 5 mais raiz de 3 sobre... Observe que agora no denominador a gente tem um produto, né? Eu devo multiplicar essa parcela por essa. Eu tenho um produto do tipo soma pela diferença. Basta usar o produto notável. A mais B que multiplica A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você chama o A de primeiro e o B de segundo, a regrinha fica assim. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro aqui pra gente é o raiz de 5 e o segundo é o raiz de 3. O que diz a regrinha? O quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Um pouco mais, isso vai ser 2, que multiplica raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 5 menos 3, 2. E aí, olha, esse 2 com esse você pode simplificar. Vai sobrar raiz de 5 mais raiz de 3. Excelente. Então, eu já sei que a primeira fração aqui, olha, é raiz de 5 mais raiz de 3. Raiz de 5 mais raiz de 3. Agora eu vou racionalizar o denominador da segunda fração. Ou seja, o 2 sobre raiz cúbica de 2. 2 sobre raiz cúbica de 2. Nesse caso, o fator racionalizante não é apenas raiz cúbica de 2. Conforme nós discutimos em aula, o fator racionalizante aqui, pessoal, é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tá? Então você multiplica o numerador por raiz cúbica de 2 ao quadrado e o denominador também por raiz cúbica de 2 ao quadrado.
De onde sai esse 2 aqui mesmo? Não sei se você lembra das aulas. Esse 2 aqui é a diferença entre o índice da raiz e o expoente do radicando. 3 menos 1, 2. Tá? Essa é a regrinha que a gente discutiu. Bom, então vou multiplicar agora numerador com numerador. Você vai obter 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado dá 4. Sobre, aqui olha, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, isso é raiz cúbica de 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Porque 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base, repete a base que é o 2 e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. E aí, olha, raiz cúbica de 2 ao cubo, você pode cortar aqui, olha, o índice com o expoente, e vai sobrar 2 raiz cúbica de 4 sobre 2, né? Aqui no denominador sobrou apenas o 2. Esse 2 com esse também, olha, simplificou, raiz cúbica de 4. Então, a segunda fração é raiz cúbica de 4. Então, aqui você coloca menos raiz cúbica de 4. E aí eu acho que acabou, né? Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.